TV Alego continua com a série de entrevistas Mulheres no Legislativo e hoje a gente recebe Isaura Lemos, a mulher com mais mandatos aqui na Assembleia Legislativa, são 5 consecutivos. Isso. Muito obrigada pela presença da senhora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E a gente vai começar falando, antes de trazer a atuação parlamentar aqui em Goiás da senhora, eu quero que a gente retome o início da trajetória. A senhora que nasceu em São Paulo. Sou filha de um dentista com uma professora. Então, os meus pais, eles eram muito conscientes da necessidade de justiça social. Meu pai foi vereador no município de Louveira e também em Jundiaí. E a minha mãe, embora com 14 filhos, né? Eu sou a 11ª de uma família de 14, ela era muito religiosa, católica e tinha assim uma consciência mesmo da necessidade de justiça, de a sociedade ser mais humana, então ela tinha muito isso. E eu iniciei minha vida política aos 14 anos, quando aconteceu, já depois do golpe de 64, a morte do estudante Edson Luiz Souto no Rio, que propiciou manifestações em todo o país. E a senhora, sendo filha de vereador, qual a influência que a senhora entende que isso teve na sua atuação política? Porque na minha casa, especialmente aos domingos, que meu pai trabalhava muito a semana toda, as manhãs eram a leitura dos jornais e a discussão política da realidade do Brasil, Jânio Quadros, Lacerda, os debates políticos, as disputas, né? E naquele momento que eu comecei a ter mais consciência da minha participação na sociedade, eu integrei a Juventude Estudantil Católica. E a partir dali, né, eu tinha um irmão padre também, ligado à igreja mais avançada, com visão mais da justiça também. Então, isso tudo foi um ambiente muito rico, né, na necessidade de nós termos uma participação para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Anos depois, a história se repete porque a senhora tem uma filha que também seguiu a carreira política, ela é vereadora. Eu nunca direcionei as minhas filhas para a política. Eu sempre achei a política um tanto pesada e pelo fato de nós termos passado pelo período da clandestinidade, uma vida difícil, ela mesma nasceu na região amazônica, parto de parteira, né? Então a vereadora Tatiana, quando decidiu ir para a política, foi uma surpresa. Eu falei, gente, ela nunca manifestou vontade, agora de repente, quando eu percebi, ela já estava fazendo discurso, já estava né, lutando e eu achei isso muito bom, né? Fiquei feliz, mas sempre receosa porque traz muito sofrimento também. A senhora usou a palavra pesada. Por que a senhora considera a política pesada? Em qual sentido? Sim, bom, no meu caso, eu saí com 20 anos de casa, perseguida política junto com meu companheiro, Euler Ivo, e tivemos que abandonar praticamente toda a vida, eu principalmente, porque ele já estava né, na clandestinidade, ele é de Piracanjuba, aqui de Goiás, e quando eu o conheci, ele estava junto com o também estudante Honestino Guimarães, que era presidente da UNE na época, e nós tivemos que abandonar. Eu abandonei todo o meu curso de psicologia na PUC, lá de Campinas, abandonei minha vida confortável e fui morar praticamente como camponesa. Eu me transformei numa camponesa, carreguei água na cabeça, cozinhei em fogão de lenha. Tudo isso para mim era muito novo, eu era uma pessoa urbana, né, total. Então foi realmente um momento assim, de descobertas. Eu só lembro das coisas boas, mas também de dificuldades, né? Por exemplo, quando minha mãe faleceu, eu fui saber 2 meses depois, porque não podíamos ter contato direto com a família.
E isso, claro, deixou uma coisa de peso, né? De renúncia, de sacrifícios, né? Mas a política pesada também no sentido de que você praticamente enxuga gelo. Você faz, você luta e você percebe que só com uma mudança estrutural da sociedade que realmente nós vamos alcançar uma menor desigualdade, um sistema mais justo, né? E a conscientização do povo. Então, a gente se sente meio impotente. Eu senti várias vezes aqui dentro da Assembleia, muito impotente para dar resposta aos anseios populares. Esse momento que a senhora ficou, teve que sair de casa, perseguição política, a senhora acredita que isso teve influência nas suas filiações partidárias? Hoje, até o último mandato, a senhora era vinculada ao PCdoB. Isso. Quero que a senhora fale um pouco dessa relação com partidos, por quais partidos a senhora passou? Eu sempre fui do PCdoB, né? Desde jovem, quando eu fui para a clandestinidade, já fui vinculada a Ação Popular Marxista-Leninista, que naquele momento estava se fundindo ao PCdoB. E essa relação foi uma relação de convicção política, de me identificar com as propostas do partido, de um projeto nacional, Brasil para os brasileiros, democracia, direitos sociais. Passei pelo PDT no momento de dificuldades dentro do PCdoB, mas retornei ao PCdoB. Hoje eu sou presidente estadual do partido e lutamos para unir essas pessoas que têm o mesmo compromisso com o povo e os mesmos pensamentos. Em 1980, Isaura e a família chegam então à capital goiana. Eu cheguei com uma filha de 2 anos, uma de 20 dias, né? E mesmo assim eu lutava nas comunidades, morava ali na região de Campinas, aqui na 24 de outubro, e naquele momento, nos intervalos ali da dificuldade de ser mãe e tudo mais, eu corria, como fiz num assentamento urbano que tem ali nas margens daquela ponte no final da 24 de outubro, Conjunto Bandeira, e ali nós já fizemos a primeira passeata, ainda em 80, para trazer energia elétrica para essa comunidade que vivia no escuro. E depois luta por material escolar para as famílias carentes, movimento contra a caristia, que na época do governo Ari Valadão nós conseguimos. A gente pediu alimentos com preço justo, porque existiam muitas pessoas passando fome de fato, então veio os alimentos da solidariedade. Eu ia muito na rádio difusora, que era ali pertinho, e fazia minhas mobilizações por lá. Depois criamos em 91 um movimento de luta pela casa própria, através do mandato do meu companheiro Eulerivo, que também teve uma série de mandatos. Ele foi 6 vezes consecutivas também vereador por Goiânia. E através desse movimento nós conseguimos de uma só vez retirar 12 mil famílias do aluguel no governo Iris Rezende. Depois conseguimos mais 7 mil lotes na região do Mar de Germana, ali na região sudoeste de Goiânia, e assim fomos conseguindo colocar famílias em assentamentos urbanos. Chegamos numa marca de 30 mil famílias que saíram do aluguel através desse movimento, né, que hoje existe em vários municípios, não só aqui em Goiânia. Então foi um trabalho muito aguerrido no sentido de uma bandeira, luta pela moradia digna. Em 98, quando a senhora se elege, como é que foi ali a senhora que se propôs a participar como candidata a deputada? Foi uma proposição do partido que depois a senhora levou adiante? Como é que foi? Na época eu estava nesse período que eu fiquei 10 anos no PDT e nós achamos por bem que eu deveria ser candidata estadual, já que eu estava com um vínculo mais estreito com aquelas famílias que nós atuamos no movimento de moradia. E não esperava de forma alguma, eu sempre gostei dos bastidores, né? Mas fui candidata e, para minha surpresa, fui eleita o primeiro mandato, né?
e aí seguiu esses outros mandatos que vieram. A gente vai conversar sobre a atuação nesses outros mandatos, ao todo 5, no próximo bloco. Continue com a gente. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Mulheres no Legislativo está de volta hoje conversando com a ex-deputada Isaura Lemos, 5 mandatos consecutivos desde o ano de 1999 aqui na Assembleia Goiana. Quero que a senhora fale agora para a gente um pouco do trabalho. A senhora foi por 2 vezes, 2 legislaturas, presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana. Como é que foi o trabalho ao longo desses anos? O que a senhora destaca das lutas, dos desafios? Sim, eu comecei no primeiro mandato propondo um projeto de lei que constituía essa comissão, que ela não existia aqui na casa, né? E reforma urbana, no primeiro momento que eu pude apresentar uma CPI, eu apresentei a proposta da CPI do transporte coletivo. Foi minha primeira ação. Na época existia o transporte alternativo, estava aí uma conurbação muito grande, uma tensão na sociedade, e ao propor a CPI do transporte coletivo, eu constatei para todos que o transporte regular estava irregular, né? Porque não havia licitação há muitos anos. Então, isso propiciou também que o transporte alternativo tivesse condições de ficar por um tempo e circular. Mas também foi minha primeira decepção, que eu propus a comissão de parlamentar de inquérito e não consegui nem ser presidente nem relator. Eu saí chorando, foi meu primeiro choro. Eu acho que foi o primeiro e o único, porque depois eu já fui batizada, né? De que as coisas não eram como a gente pensava que fosse, mas participei ativamente da comissão parlamentar de inquérito como membro e conseguimos, anos seguintes, acontecer o processo licitatório do transporte. Depois entrou essa questão da regularização, né? Do acesso das famílias a projeto que nós propomos ao governador na época, Marconi Perillo, de cheque reforma e cheque construção, que são instrumentos para a família que está com a sua habitação precária poder fazer reforma, ou mesmo aquelas que só tem o lote e precisa sair do aluguel. Então essa proposta, ela acabou vindo como mensagem do governo e passou aqui. E hoje é um programa que espalhou-se pelo Brasil, para ver como a necessidade que faz acontecer. Então, realmente, foi uma questão muito importante. Também o VaptVupt, nós trouxemos para o governador Marconi Perillo a ideia do poupa-tempo, que já existia em São Paulo, inclusive na minha cidade, em Campinas, o poupa-tempo. Aí o governador falou, vamos fazer aqui sim, com outro nome, né? E me chamou, inclusive, para a inauguração do primeiro VaptVupt no shopping Buriti, ali em Aparecida de Goiânia. Então, também foi uma ideia para agilizar
né, o atendimento nessas áreas todas, setores todos que o VaptVupt atende. E a regularização fundiária, eu penso que foi o melhor projeto que nós já trabalhamos, porque propiciou a escrituração de lotes de milhares de famílias em todo o estado, loteamentos que foram entregues pelo governo do estado, mas ainda estavam irregulares, né? Como próprios loteamentos que nós entregamos, bairro da Vitória, Floresta, Boa Vista, São Domingos, São Carlos, Primavera. Então, todos esses loteamentos foram entregues escrituras, mas os mais antigos também, né? Tinham loteamentos bem mais antigos que foram escriturados através desse programa de habitação. E uma outra área importante é a área de mulheres, né? Nós fizemos um trabalho para que todos os hospitais registrassem casos de violência contra a mulher. Hoje já virou, inclusive, uma lei, está se tornando uma lei federal, porque é ali que chegam os casos que são passados em branco, não são notificados. Então, quando se fala que tantas mulheres sofrem violência no país, isso é uma subnotificação, porque a maioria das mulheres não denunciam. Ainda existe essa situação, por isso que, inclusive, muitas acabam morrendo, né, por falta de denúncia, por falta de uma atitude que eu sei que é muito difícil por parte da mulher. Sim. Aproveitando que a senhora já trouxe essa questão das mulheres, a senhora falou que não conseguiu ser presidente nem relatora da CPI do transporte. Isso. Teve alguma coisa a ver com o fato de ser uma mulher? Naquele momento, acho que foi mais uma questão de ingenuidade, né? De julgar que por eu estar apresentando o projeto, eu não precisava articular. Depois eu entendi que tem que articular. Eu fui relatora da CPI de pedofilia, que também percorreu todo o estado, denunciamos inúmeros casos, situações, inclusive pela internet, e de abuso sexual, que focou bastante na situação das meninas de Cavalcante, no nordeste do estado. Essa CPI também foi um momento riquíssimo para nós. Participei da CPI da CELG e do BEG, né, das duas CPIs. Aí eu percebi que a gente tem que conversar e mostrar o desejo da gente participar e lutar para ter votos, né? Isso é a política, né? Você articular com seus companheiros e companheiras o seu desejo de estar ali. Nem sempre você consegue, existe também outras posições contrárias a nós, mas a gente procurou fazer da melhor forma depois que aprendemos com o primeiro. Sim. A senhora, ao longo desses anos, também acompanhou idas e vindas do número de mulheres deputadas aqui na Assembleia. A senhora chegou a participar do momento em que a casa teve o maior número de mulheres, foram 8 no total. Uma depois saiu e aí, enfim... Ficou a casa das 7 mulheres. Exatamente. O que a senhora viu ao longo desses anos? A senhora acha que, de fato, a atividade política para a mulher, ela é mais desafiadora, ela ainda traz muitas dificuldades? A senhora percebeu avanços ao longo desses mandatos? Olha, eu percebo que é muito sutil, dentro da Casa de Leis, a discriminação contra as mulheres. É sutil, mas ela existe, porque a Assembleia ela é reflexo da sociedade, né? Então, quando uma mulher é mais incisiva, como eu vi, uma situação que me chocou bastante, uma mulher, uma deputada jovem, inclusive nesse momento que tinha mais deputadas, quando ela era mais incisiva e ela decidiu assim, enfrentar, na época ela começou a fazer oposição ao governo do estado, eu vi companheiros falar, ela é desequilibrada, né? Então, quer dizer, o homem podia ser mais incisivo, ele estaria sendo forte, ele estaria sendo ousado, ele estaria sendo corajoso. A mulher, ela é desequilibrada, né? Também teve um momento que eu, na composição de uma CPI, eu não pude
atender um colega e ele praticamente me xingou, né? Assim, eu vejo que ele não faria isso se fosse com o homem, a palavra que ele diz. Então, eu penso assim, que é sutil, existe, mas também nós precisamos estar trabalhando isso cotidianamente, porque é cultural, né? A mulher, mesmo parlamentar, ela é considerada menor. Ela não vai reagir como um outro parlamentar, então não vamos colocar ela nessa comissão. Eu acho que toda mesa diretora devia ter a presença da mulher. Eu penso que todas as comissões, né, as mais importantes, devem ter a presença da mulher, porque isso é o avanço da democracia na casa. Agora, de fato, também nós temos que fazer por onde as próprias mulheres, né, eleger mais mulheres, né? Porque não é o fato de ter muitas mulheres que vai ajudar a mulher se emancipar, mas já é um sinal, porque tem mulheres também que não têm uma visão da discriminação. Tem mulher que acha que isso é bobagem, não, isso aí, né? Sim. Mas nós temos que eleger mulheres que têm uma consciência do papel da mulher na sociedade e do que isso significa para a democracia. Por mais que tenham homens que defendem os interesses das mulheres, que têm uma visão avançada, que são contra a violência, a mulher que tem dupla jornada, a mulher que sofre a violência, ela precisa estar representada aqui nesta casa. A gente vai continuar falando sobre a trajetória da deputada Isaura Lemos daqui a pouco, no próximo bloco. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Estamos de volta conversando com a deputada Isaura Lemos. 5 mandatos consecutivos. A senhora me disse, inclusive, que esse não é um recorde só aqui na Assembleia, né? Isso também é no Brasil. Isso, fomos comunicadas, né, pelo CEVAM, que é o Centro de Valorização da Mulher, a companheira Doli, falou que recebeu uma comitiva exterior que estava fazendo um levantamento das parlamentares no Brasil e chegou à conclusão que eu, consecutivos, era a que tinha maior número de mandatos, né? Então foi também interessante, né, ter esse número e fico muito gratificada por esse reconhecimento. Nesse último bloco, a gente vai falar um pouco sobre a conjuntura política, várias questões, e aí eu proponho uma espécie de retomada da memória. Eu vou trazer alguns fatos durante alguns anos dos mandatos, e aí a gente vai falar sobre a conjuntura atual e também sobre o seu trabalho. Começamos no ano de 2003, quando uma reforma da Previdência foi aprovada e estabeleceu, por exemplo, um teto para a aposentadoria de servidores federais e estaduais. Agora, uma nova reforma está em discussão.
O que a senhora tem visto, pontos fundamentais, detalhes que a senhora acha que precisam ser melhor discutidos? Como é que a senhora avalia essas propostas de mudança? A reforma da Previdência, ela não é mais nada menos do que entregar aos bancos a economia e que nós fazemos para contribuir com a nossa aposentadoria. Então, banco é banco. Se você depositar, ganhar em média R$2.000 e depositar R$200 para a sua aposentadoria, ao longo de 12 meses e de 35 anos, sendo boazinha com esse aspecto, nós vamos chegar a R$1 milhão. Você, aos 65 anos, teria, em tese, R$1 milhão para o seu bel prazer. Você vai ter isso? Não, o banco vai ter isso. E se o banco não fizer negociata com a sua aposentadoria antes, né? E o banco vai ter e você vai receber simplesmente os seus R$2.000 por mês. Você vive mais ou menos, sendo boazinha também, uns 10 anos pela média. Então você vai receber 10 vezes 2, 20 mil, e o banco vai ficar com R$820 mil ou R$920 mil do que você depositou. Isso é uma falácia, falar que a reforma é para ajudar os mais pobres e faz justiça. A reforma é para depositar no banco, para que os bancos imperem. Por isso que os bancos estão se esforçando para essa reforma passar. As grandes empresas que sonegam, que não pagam seus impostos, recolhe do trabalhador e não paga a Previdência, está fazendo isso. Além de que, quando a Constituição de 88 falou em Seguridade Social, já definiu quais impostos iam ser colocados junto com a contribuição do empregador e do trabalhador, para cumprir com a Previdência. Não é só a aposentadoria, é também aquele deficiente, aquele idoso que não consegue mais trabalhar e tudo mais. E, infelizmente, estão destruindo a Seguridade Social e a Constituição brasileira de 88, que foi um avanço na sociedade brasileira. Vamos para o ano de 2005, quando um referendo, uma consulta aos brasileiros foi feita, naquele momento para saber se os brasileiros eram ou não a favor da proibição do comércio de armas e munições. Em um momento em que o decreto de posse de armas nesse ano foi sancionado, como é que a senhora vê essa questão das armas, da segurança no nosso país? A senhora acha que o melhor caminho é realmente que todos os cidadãos possam ter uma arma e talvez daqui a um tempo a gente discute até o porte, né, de arma? É de transferir para o cidadão a sua própria segurança, né? Então não precisa ter Ministério de Defesa, não precisa ter Secretaria de Segurança Pública, né? Porque cada um vai tentar se defender ali com a sua própria arma. Eu não acredito nisso, não acredito que isso faça a diferença em relação à situação de violência que nós vivemos. Eu penso que isso vai ampliar a violência. Acho que o atual presidente da República erra em fazer apologia da arma o tempo todo na sua campanha eleitoral. É claro que eu, ao atravessar uma avenida escura para poder ir trabalhar, eu gostaria de estar armada para poder enfrentar os bandidos. Agora, eu me defender ali junto aos bandidos, para que eu preciso então de governo? Né? Por que eu pago meus impostos? Não sou a favor do armamento indiscriminado como está se propondo. Acho que tem algumas situações, um proprietário que está distante, que não tem proteção nenhuma, que está lá na sua terrinha, um agricultor, né, que está lá e totalmente sem defesa, né? Eu acho que
deveria ser caso a caso. Vamos chegar ao ano de 2012, considerado o ano de institucionalização das cotas no país. Naquele momento, a então presidente Dilma sancionou uma lei reservando vagas para estudantes que tivessem feito todo o ensino médio em escolas públicas. A gente tem hoje cotas também para mulheres candidatas, inclusive existem propostas no Senado para acabar com essas cotas. Quero saber o posicionamento da senhora sobre isso, como é que a senhora avalia essa implementação dessas reservas de vagas em vários âmbitos? Eu acho interessante, porque, como eu já disse, no caso das mulheres, culturalmente, elas são prejudicadas, né? Dentro das próprias famílias, né? Geralmente se privilegia a educação do homem, né? Especialmente as famílias mais humildes. Acaba acontecendo uma dificuldade maior para a mulher, inclusive pelas responsabilidades dentro de casa. Se tem alguém doente, é ela que vai cuidar. A gente tem que pensar nessas famílias, porque as famílias que têm poder aquisitivo, elas não têm problema quanto a isso, mas as famílias mais, os assalariados, os trabalhadores, as mulheres são chamadas mais a cumprir o papel do Estado, pela falta de creches, pela falta de atenção aos idosos. Acaba que as mulheres são chamadas a fazer isso. Então, acho que as cotas, tanto na questão de candidaturas, elas são importantes. Nós já vimos que não está dando muito resultado, justamente pela alta responsabilidade que a mulher ainda assume na vida doméstica, né? Mas na universidade, em relação aos estudantes que estudam em escola pública, é extremamente importante, porque tem estudante, gente, que estuda numa escola particular, faz inglês particular, faz outra língua, faz isso, faz aquilo, tem aula de reforço. E o estudante que trabalha o dia inteiro e vai estudar à noite, qual chance que ele teria de entrar numa universidade gratuita, que inclusive estão querendo acabar com as universidades gratuitas no nosso país, né? Mas qual chance que ele teria se não houvesse essa justa, né, política do governo Dilma, de reservar 50% para aqueles justamente que não podem pagar. Quando eu cheguei aqui nos anos 80, eu queria voltar ao meu curso superior, existiam apenas duas faculdades, a católica e a federal. A católica era para os pobres e a federal era só para os ricos. Porque quem conseguia entrar na federal, quem conseguia só estudar, não existia curso da federal noturno. Você vê, isso vocês, talvez a juventude nem saiba isso, não existia noturno. Então o estudante de famílias de baixa renda, ele tinha que trabalhar, ele não conseguia, mesmo se ele entrasse na federal, ele não conseguia fazer o curso, né? Porque ele tinha que trabalhar, né? E então essa situação é muito pesada para aquela família que precisa e deseja que seu filho faça um curso superior. O ano agora é 2017. Um aluno do 8º ano entrou armado com uma pistola na escola Goiáses, matou 2 estudantes e feriu outros 4. Um ano e meio depois do massacre em Goiânia, 7 pessoas, entre alunos e professores, foram mortos em uma escola em Suzano, São Paulo, por 2 ex-estudantes. Duas questões fundamentais, maioridade penal e também a violência nas escolas. A senhora que já foi, inclusive, membro de comissão de criança e adolescente, comissão de educação aqui na casa, como é que a senhora analisa isso? A senhora acha que quais caminhos a gente deve percorrer? Olha, eu penso assim, a maioridade penal, junto com outras ações que melhore o sistema da educação, porque hoje nós temos grande parte da nossa juventude que nem estuda e nem trabalha, né? Então, além de que nós temos também uma rede de internet de jogos extremamente violentos, né? A gente se preocupa muito com isso, em que não se dá a devida atenção. Eu acho que também as doenças mentais, elas não são identificadas pelas famílias, então falta uma proximidade
desses jovens maior com as famílias, porque as famílias sempre falam assim, nossa, mas ele era tão calmo, nossa, mas ele era tão assim, né? Então, eu acho que tem um conjunto de fatores. Não adianta só aumentar a idade, né? Para punir aquele que fez. Tem que ver por que eles estão fazendo isso, né? Não é só no Brasil, né? A gente vê nos Estados Unidos diversos casos também. Então, a gente ter essa visão que não é só a maioridade penal. E isso pode ser feito junto com outras medidas para dar... Porque o que você pretende com a maioridade penal? Punir aquele que faz. Não, nós temos que ver o porquê que ele faz e o que faltou para ele chegar a esse ponto. A Assembleia hoje, vários parlamentares estão propondo escolas militares. Isso tem sido uma tendência, inclusive, no resto do país. A senhora acha que esse é um caminho bom? Eu penso que do jeito que a escola está, não dá certo, né? Nós precisamos, sim, eu fiz um projeto aqui de regulamentar os conselhos escolares. É preciso que toda escola tenha uma disciplina, que tenham regras, que sejam cumpridas essas regras. Então, isso é escola, né? A escola não é só ir lá aprender o conteúdo que o professor passa, também é uma educação de civilidade, é uma educação de cidadania, né? Então, é preciso mudar a escola como está, transformá-las todas em escolas militares. Eu até comentei com meu colega Major Araújo, não está tendo policial nem para ir para as regiões mais violentas, e nós vamos pegar todos esses policiais e desviar a função deles, né? Porque nós temos no máximo 14 mil policiais, sendo que vários envolvidos com licença ou com trabalho interno. Sim. E temos 6 milhões de goianos para serem protegidos. Várias cidades do interior reféns de marginais, de criminosos. Então, nós não devemos fazer com que a escola seja responsabilidade da área militar. A escola tem que ser responsabilidade da educação. E a educação tem que reestruturar para que toda a escola tenha ali um conselho de professores, pais, estudantes, funcionários comprometidos com a segurança, de alunos que estão ausentes, de alunos que estão abandonando a escola e de alunos que estão insatisfeitos também com aquele aspecto pedagógico da escola que não propicia uma participação maior deles. Para terminar, eu quero que a senhora diga como é que a senhora avalia todos esses anos, foram 20 anos aqui no Parlamento, quero saber se a senhora tem planos de uma nova candidatura. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu avalio de forma muito positiva, aprendi muito sobre políticas públicas, sobre o que é possível fazer, né? O que é impossível fazer só com a luta parlamentar. É preciso que os movimentos sociais, a sociedade realmente tenham uma atuação mais ativa, né, na luta pelos direitos e que utilize o parlamento como instrumento também para isso. E fico feliz de ter feito tantos amigos aqui na casa. Sempre tive uma postura de valorizar cada colega, cada deputado, que a sociedade às vezes vê como contra a política, que também é uma ação desse presidente da República, desvalorizar a política é necessária, a política é articulação para causas, né, as mais importantes, como muitos aqui atuam, para levar benefícios para suas bases. Então, é importante, sim, fazer a política. Agora, é bom fazer a boa política, né? E eu também tenho uma área que eu não falei aqui sobre os agricultores familiares, sobre a luta pela modernização da estrutura fundiária, que é a reforma agrária no nosso país. Com tantas terras ainda não cultivadas, não precisava de ninguém estar passando necessidade, ninguém desempregado, né? Então, que também foi uma área que eu atuei bastante, que me deu bastante alegria ao conseguir o fundo para a agricultura familiar,
e também atender aos vários chamados de assentamentos para a melhoria das condições daquelas famílias que estão distantes, nos mais longínquos rincões, sem água, sem energia, tentando produzir ali, né, e que precisa do apoio do governo estadual e federal. Então eu agradeço essa oportunidade, né? E vamos ver, a sua vida vai demonstrar se eu devo continuar, que eu devo me candidatar novamente, ou se a gente vai dar espaço aí para outras, né, outros, né, mulheres como vocês aqui, jovens, né, jovens que estão ali nos filmando, para poder também contribuir com o avanço da nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima.